todos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade para apresentar aqui este projeto que foi desenvolvido no âmbito do mestrado em Design Digital do IPCA e orientado por mim e também que se enquadra aqui na produção de vídeo digital e motion graphics. Para contextualizar, este projeto propôs, acima de tudo, estudar e realizar um vídeo publicitário para a colocação de brinquedos didáticos da Ambar Science em contexto de sala de aula, algo pelo nosso estudo prévio, algo não muito habitual, pelo menos dos brinquedos que nós conhecemos, as marcas que conhecemos no mercado e que identificamos e estudamos, não se inserem em contexto de sala de aula, ou pelo menos não trabalham essa frente, por assim dizer, e por isso essa foi a nossa proposta para então depois desenvolver este vídeo publicitário. Esta é uma marca portuguesa que surgiu em 2017 dentro do próprio já reconhecido grupo Ambar, e o produto aqui em causa é centrado, estes brinquedos didáticos, centrado na interseção STEM, né? Portanto Science, Technology, Engineering e Mathematics, portanto já amplamente discutida e estudada, claro, no âmbito dos estudos da educação e da ciência, mas que no caso deste projeto não foi o nosso foco. Este foi um projeto que se centrou acima de tudo na componente audiovisual, ou se quisermos, audiovisual advertising. Aliás, provavelmente diria eu que esta comunicação se calhar encaixar-se-ia melhor num painel nessa área do audiovisual. Portanto, aquilo que procuramos com este projeto é, no fundo, argumentar sobre a importância da estrutura da narrativa e de um profundo trabalho de pré-produção para o sucesso de um vídeo publicitário. As questões de investigação dividiram-se em duas partes, acima de tudo. De que forma poderá a comunicação audiovisual contribuir para o processo de divulgação, adoção e uso de brinquedos didáticos como os da marca Ambar Science na aprendizagem em contexto escolar, e quais as técnicas mais eficazes no contexto do vídeo e animação gráfica para captar a atenção do público-alvo. Portanto, estudamos temas como a influência da publicidade no mercado. Claro, a publicidade é uma ferramenta crucial na venda de produtos, como sabemos, permite ao anunciante entrar, digamos, na cabeça do consumidor, portanto, influenciando-a, e a crescente utilização do vídeo como meio digital de publicidade na corrente situação das redes sociais, contexto digital de consumo de conteúdos digitais, tem transformado a maneira de conectar marcas e consumidores. Procuramos também identificar recomendações para a produção de vídeos publicitários e percebemos o quão importante é ainda mais com o vídeo, segmentar os públicos, desenvolver um guião forte e uma rigorosa metodologia de pré-produção e, por último, tendo em conta o excesso de informação consumida diariamente nas redes sociais, como sabemos, os primeiros segundos de um vídeo publicitário são ainda mais vitais para o seu próprio sucesso. Portanto, sabemos desde já, não é, que uma determinada história pode ser contada de inúmeras maneiras, e tendo em conta as diferenças que podem existir entre aquilo que é a história em si e a forma como ela pode ser contada, ou seja, aquilo que chamamos de discurso narrativo, estudamos aqui o potencial da utilização ou do recurso a inconsistências cronológicas que, no fundo, o anacronismo proporciona no audiovisual. E as suas três formas mais habitualmente usadas, como as suas três ferramentas, neste caso, quando contamos uma história. Aqui a analepse, a prolepse e a elipse. Após uma primeira fase de reconhecimento do caso de estudo e, portanto, do contexto de trabalho, com longas horas de trabalho de campo e análise da própria empresa, do contexto da empresa e, neste caso, do próprio produto, portanto, desta marca, desde conversas com os vários funcionários até à habitual análise SWOT,
assim como o estudo de exemplos e outras marcas de outras marcas de brinquedos didáticos e a forma como comunicam online e através do audiovisual, procedeu-se então a um questionário a ser apresentado a pessoas envolvidas direta ou indiretamente com crianças do escalão de ensino a que estes brinquedos da Ambar Science estão direcionados, ou seja, o primeiro ciclo. As questões foram organizadas de modo a compreender a relevância do projeto, antes de mais, portanto, nomeadamente através da recolha da opinião sobre o papel dos brinquedos didáticos ou que papel podem estes brinquedos didáticos ter na aprendizagem de uma criança e a viabilidade da sua inclusão em contexto de sala de aula, e, portanto, recolher nesse aspecto ideias também de como isso poderia ser conseguido. Num segundo momento, numa segunda parte do questionário, o objetivo foi perceber qual a categoria de brinquedos, ou que categoria teria maior potencial, né, na ajuda da aprendizagem, porque estes brinquedos, o catálogo de brinquedos da Ambar Science divide-se em várias categorias, e, portanto, no contexto de aprendizagem de sala de aula, qual a categoria que seria, no fundo, mais adequada, ou com maior potencial de sucesso, e qual o brinquedo por onde poderíamos começar então o nosso trabalho, neste caso. Obtivemos 21 respostas de uma amostra por conveniência. Vemos aqui uma caracterização dos grupos de respondentes, portanto, a sua maioria foram professores, no fundo, do primeiro ciclo, tendo como depois, como segunda faixa, a segunda percentagem aqui, os pais e por aí fora. Perdão, sim. Portanto, o resultado deste questionário foi, no fundo, no final, a escolha do planetário como brinquedo a trabalhar neste projeto. Portanto, aqui a quantidade de respostas, vemos aqui um gráfico a explicar, portanto, este seria o brinquedo que melhor se adequaria, neste caso, à aprendizagem sobre o tema do sistema solar, não é? Portanto, e que este brinquedo poderia ter um papel importante nessa área de estudo. Passando ao projeto prático, então, começámos por, claro, definir o público-alvo, neste caso seriam os professores e diretores de escola, portanto, o público-alvo com potencial ou com capacidade, não é, para colocar estes brinquedos educativos, que seria o nosso objetivo, no contexto de sala de aula. E o primeiro, o conceito geral, que seria o impacto que um brinquedo educativo pode ter no futuro de uma criança. Eu vou agora passar o vídeo como resultado final e depois passo a dissecá-lo. De dezembro de 2068. Estava muito frio. Era a primeira vez que algum ser vivo lá chegava. Ó professor, existe vida em Marte? Existe água no subsolo que indicia que um dia poderá vir a existir vida em Marte. Faz 50 anos que regressei de Marte. Como um simples brinquedo despertou o meu interesse pela astronomia e mudou a minha vida.
Portanto, após um rigoroso trabalho de pré-produção, com o desenvolvimento daquelas habituais componentes, como storyline, sinopse, guião literário, guião técnico, storyboard e outros documentos, foi desenvolvido este diagrama da narrativa, no qual vemos uma comparação cronológica entre a história que é apresentada e a forma como a audiência a recebe. Na produção do anúncio recorremos a vários detalhes escondidos de modo a enriquecer a própria narrativa, como por exemplo o nome da personagem principal, Marcos, que é inspirado no astronauta brasileiro Marcos César Pontes, que foi no fundo o primeiro de língua portuguesa a ir ao espaço, neste caso em 2006. Foram também identificados e escolhidos cuidadosamente dois cenários distintos para então caracterizar em termos arquitetónicos e design de interiores as duas épocas em causa, ou seja, 1996 e 2068. Em pós-produção recorreu-se aqui ao efeito VHS caseiro, antigo, com a inclusão da data, que permitiu neste caso situar a ação no tempo. Houve também um cuidadoso trabalho de coloring, ou seja, correção de cor, para trabalhar no fundo a identificação também das imagens com o seu situando-as no tempo. E finalmente, também juntando aqui a técnica de chroma key tracking do vídeo, foi incluída aqui uma transição entre dois momentos em tempos cronologicamente diferentes, de modo a enriquecer o vídeo, ou seja, como se fosse uma janela no tempo. Quando concluído o primeiro protótipo do vídeo, um novo questionário foi apresentado às mesmas pessoas envolvidas no primeiro questionário para recolha de reações. Estas pessoas já tinham sido introduzidas ao projeto, portanto tornava-se mais fácil perceber se ele cumpria com aquilo que eram os seus objetivos e se era facilmente interpretável, mas infelizmente apenas 12 respostas foram obtidas nesta fase. Ainda assim, de realçar que houve um grande destaque de respostas por parte dos professores, o que no fundo era o nosso principal foco e por isso ainda assim acho que foi um questionário que valeu a pena para a interpretação dos resultados. Uma vez que se trata de um vídeo com uma estrutura de narrativa complexa, para uma duração muito reduzida, era nossa preocupação que a história e a mensagem não estivessem a ser compreendidas na sua totalidade num primeiro visionamento, e por isso uma das primeiras questões do questionário seria exatamente essa: quantas vezes foi necessário voltar a visionar o vídeo, no fundo, para perceber aquilo que estava em causa, ou narrativa em si. Também foram recolhidas várias opiniões relativamente a detalhes do vídeo, das quais apresentamos aqui uma breve seleção. Sublinho que isto tratava-se do primeiro protótipo em termos de edição e, portanto, primeiro draft, ou seja, o rough cut, se quiserem, e algumas das sugestões que foram referidas foram também incorporadas no resultado final. Portanto, já em jeito de conclusão, acreditamos que a comunicação, e recuperando no fundo as questões de partida, acreditamos que a comunicação audiovisual pode contribuir para a disseminação e adoção destes brinquedos da Embaixo Science, nomeadamente através de vídeos publicitários que devem estar carregados de narrativas emotivas, tendo por base histórias. Estas narrativas emotivas deve-se principalmente a forma como o espectador se deve projetar e rever-se nas personagens que estão em causa, criando aquilo que se chama um efeito empático, não é? Mais que estudado na teoria, nomeadamente de cinema, portanto, tendo por base histórias que são ficcionadas e que são de causa e efeito, ou seja, de grande sucesso, não é? E, portanto, criem estes ideais ou sonhos em relação àquilo que são os resultados.
de modo a conseguirmos captar a atenção da audiência nos primeiros segundos de um vídeo e mantê-la curiosa também até ao seu desenlace final. Acreditamos também ser necessário investir em estruturas e técnicas narrativas dinâmicas e complexas, tipicamente utilizadas na produção cinematográfica, como a anacronia, como já vimos, ou até mesmo, porque não, o plot twist. Estas técnicas permitem então lançar ou fazer com que o espectador se questione sempre sobre o que vai acontecer a seguir, ou seja, esteja sempre à procura dessa resposta e portanto, tornar o vídeo, o desenlace, menos previsível possível. Também acreditamos ter experienciado com este projeto a importância do trabalho de pré-produção, que no fundo é a primeira fase de trabalho numa produção audiovisual, a que muitos criadores têm vindo a dedicar cada vez menos tempo nos tempos que correm, e acreditamos que isto deve-se, acima de tudo, aos períodos de tempo de execução que têm vindo a ser progressivamente encurtados pelos clientes e por toda a máquina da indústria de produção audiovisual, numa época em que a produção de conteúdos digitais está ao alcance, está no nosso bolso, não é? Portanto, o próprio smartphone que pode filmar, produzir e publicar, e portanto torna-se cada vez mais instantânea. Em termos de trabalho futuro, há aqui algumas questões que estamos a estudar, portanto, analisar outras estruturas narrativas na área do vídeo publicitário, nomeadamente a hipótese de exploração da transmedia storytelling, a criação de um plano metodológico para a produção de mais vídeos, no fundo, e promover aqui, que promovem, no fundo, esta inclusão deste brinquedo em contexto de sala de aula, e desenvolver um plano de comunicação estratégico para disseminar estes vídeos naquilo que são os canais de comunicação contemporâneos, nomeadamente as redes sociais online. Peço desculpa se estendi o meu tempo. Pronto, tenho aqui o meu contacto, alguma questão sobre este projeto, estou totalmente disponível. Espero ter sido minimamente claro sobre o seu desenvolvimento e as suas questões. Obrigado.